Eu, em 2004, conheci o professor José Pacheco e em 2006 eu tive pela primeira vez lá na Escola da Ponte, que também para mim foi uma coisa assim, muito forte, uma experiência, uma vivência muito forte. E na Escola da Ponte a gente vê isso, essa questão da alegria, essa questão da felicidade como um objetivo da educação. E tive o privilégio também de ser aluno e conviver com o professor Paulo Freire. E o Paulo Freire trazia muito essa questão, quando ele foi secretário em São Paulo, quando ele foi secretário, meus filhos foram para a escola pública, foram para a escola municipal, e tirei da escola particular, coloquei na escola pública, e participava da escola dos meus filhos como conselho de escola, na condição de pai, etc. E o Paulo Freire insistia muito nisso, uma escola, o fato dela ser alegre, ser feliz, ser risonha, como ele dizia, não tira dela a seriedade. Você pode, porque parece que tem que ser uma coisa sisuda. Ele insistia muito nesse aspecto da alegria. E quem conheceu o Paulo Freire, assim como o Zé Pacheco, assim como o Miguel Arroio, né, são meninos em ação, né? E a gente vai ver a importância disso. Eu queria fazer o nosso contrato didático aqui, eu queria combinar o seguinte, que a gente não deixasse as questões para o final. Você não fala na hora, deixa de dar sua importante contribuição para a construção do significado do encontro. Você não fala na hora, você acaba esquecendo, e no final, na hora do almoço, aí acaba deixando de falar. E além disso, tem um grave problema. Você sabe que nós, professores que somos formados na escola antiga, a gente gosta muito de falar e a gente começa a se bobear, a gente acaba usando o tempo das perguntas com a fala. Então eu queria propor assim, quem se sentisse provocado já fosse entrando na conversa. É claro que, dados os limites do encontro, do número de participantes, etc., limite em termos de horário, não dá para a gente ficar contando muito caso. Então, por favor, a gente falava ontem, eu fiz um breve comentário, a importância da conversa, né? Acho que é uma coisa... Eu tenho vontade de falar muita coisa para vocês, mas eu também tenho muita vontade de ouvir vocês, porque as coisas possam fazer sentido. Então, ótimo. Obrigada, bom dia. Meu nome é Miriam Gebert, sou do programa de pós-graduação em Educação e Direitos Humanos da PUC Paraná. E a primeira coisa que me incomodou foi olhar a palavra contrato, sendo que o princípio é dialético. Porque contrato encaixa, né? E dialética é movimento. Eu gostaria que o senhor falasse alguma coisa. Obrigada. O fato da gente trabalhar numa perspectiva dialética não significa que não existam regras, não existam formas de organização do trabalho. O importante é que esse contrato não vire um fetiche, né? O contrato ele deve estar sempre sendo submetido à necessidade e à validade do grupo. Então, nesse sentido, acho que a abordagem do contrato, ela pode ser, usando assim um palavrão, metafísica ou dialética. Uma abordagem metafísica, no mau sentido da metafísica, porque no sentido, né, o contrato acabou. Nós combinamos, vai assim até o final do ano, mas não está bom. Não, o ano que vem vocês falam, o próximo semestre vocês falam. Não. Isso é uma... Agora, aqui na perspectiva, é justamente o contrato, é um combinado que a gente faz para que o diálogo, para que a dialética, naquele sentido original, possa se dar. Então, é alguma coisa que está submetido ao movimento da vida, ao movimento do encontro. Por isso que esse contrato, ele não pode virar o fetiche da lei. A lei é feita para o homem e não o homem para a lei, né? Então, é um contrato que ele é feito, estou pensando na sala de aula. O nosso contrato aqui, evidentemente, é muito simples, mas na sala de aula, porque em termos de gestão da sala de aula, em termos da questão da disciplina, que é um grande desafio de muitos professores, ajuda muito na gestão dos conflitos, das relações na sala de aula. Agora, o que é importante? Que esse contrato esteja em processo, quer dizer,
A gente não está mudando toda hora por mudar, mas se houver necessidade, a gente está aberto a essa mudança. Não sei se eu faço claro, tá? Eu acho que é interessante essa colocação sua, porque para que, sobretudo na sala de aula, porque no modelo tradicional de educação, é esse modelo parado, esse modelo que as coisas são assim porque são assim. Eu me lembro, numa das escolas que eu trabalhei, não se podia usar o retroprojetor do segundo andar. Né? E eu resolvi perguntar por quê. Né? E por que não pode usar o retroprojetor do segundo andar? E pergunta. Aí eu fui descobrir que não podia, porque a dona Elza, que era uma mulher que trabalhava lá no setor de recursos humanos, ela tinha problema na perna, ela não podia subir a escada, então ficou estabelecido que toda vez que fosse usar o retroprojetor seria a dona Elza não trabalhava mais na escola, já tinha ido para a casa do pai, né? E a regra na escola continuava aquela, né? Por uma tradição assim, né? Então, esse é o fetiche, esse é o perigo. Né? Então, acho que é muito bem lembrado que você colocou, porque a abordagem seja dialética, seja do movimento. A nossa perspectiva, inclusive do ponto de vista essencial da alegria, nós entendemos que a alegria ela se dá nesse movimento de crescimento da potência, nesse movimento do dever, do vir a ser. Portanto, não pode ser uma coisa estagnada. Mais uma dica aqui, né? Aquele livrinho do Leandro Konder, né? Aliás, o Leandro Konder também é outro injustiçado, né? Já faleceu um grande intelectual, mas aquele livrinho, O que é Dialética, sinceramente, para mim, é um livrinho fantástico, gente, porque ele coloca, daquela coleção Primeiro Passos, ele coloca de uma maneira simples, mas não simplista. Então fica aí a dica, né, E eu acho que nos dias que nós estamos vivendo, mais do que nunca, a dialética é um instrumental muito poderoso para a gente poder entender e enfrentar essa realidade aí. Ok? Então a palavra está aberta aí o tempo todo. Estamos buscando essa escola que articula o saber com o sabor, como falava o nosso querido Rubem Alves. Estamos falando do trabalho, sobretudo aí, do trabalho da professora, do professor, enquanto articuladores dessa comunidade educativa, que amanhã o Zé Pacheco vai desenvolver. Estamos falando nessa perspectiva da inclusão. Essa foto, inclusive, é lá da Escola da Ponte. Eu estava lembrando, do meu prédio, tem a Juliana, que é uma menina com deficiência, e eu estava lembrando da alegria dela enquanto ela frequentava a escola. E ela ficava lá no playground, estava brincando. Depois, por uma série de questões lá, ela atingiu 18 anos, não sei o quê, aí os pais tiraram da escola. Impressionante como ela murchou, entristeceu. Então, essa perspectiva da inclusão, que é uma perspectiva não é fácil, né, mas inadiável. Lembrando que tudo começa na educação infantil. Né? Graças a Deus, o Brasil tem acordado para a importância aí da educação infantil. Estamos buscando esse professor, essa professora necessário na construção da cidadania ou de uma nova cidadania. Não sei, você falando dessa questão da alegria, eu estou estagiando numa creche agora, eu estudo pedagogia, e eu, claro, vejo muitas coisas que me desagradam e, enfim, tem coisas diversas. Mas eu nunca parei para pensar nessa coisa da alegria, né? A gente está num ambiente que está cercado de criança, e isso é natural nelas, e eu vejo um movimento muito forte do não, da repressão, do não pode, do não dá, e vejo muito assim, nas professoras, né, uma falta de aproveitar dessa alegria e crescer com ela e expandir isso ao invés de sempre cortar, né? E eu fico me perguntando assim, o que poderia ser feito, que tipo de trabalho assim, com as professoras para cessar com uma cultura que tem de reclamação, de que tudo está ruim, de que isso não é, sabe?
uma coisa assim que eu vejo que predomina e que eu acho muito triste, porque a gente está num ambiente que a gente, né, que deveria ser completamente diferente, assim. Então eu me pergunto que tipo de trabalho que poderia levar, que poderia fazer com os educadores lá, para de repente recuperar, né? Se você for falar isso mais adiante também. Mais adiante eu vou retomar isso, mas eu diria, uma coisa importante seria ver a vida sexual dessas professoras, desses professores, né? Porque normalmente está ligado a isso, Freud explica, mas eu vou voltar a falar sobre isso, né? E ontem, quando a professora, acho que a professora Selma, né, estava relatando, eu achei que ela ia, porque ela dizia que ela foi professora de educação especial, de educação, acho que ela foi isso que ela falou, né? E cada conquista que a criança tinha era celebrada, e eu achei que ela ia concluir como uma amiga concluiu. Uma amiga também aconteceu isso com uma amiga, e então ela trabalhava na educação especial, depois ela foi para a rede regular de educação infantil. E ela ficou muito chocada, porque lá, cada gesto, cada movimento que eles faziam para nós era uma alegria. E aqui, o movimento é o contrário, é acabar com o movimento da criança. Então é uma coisa muito, muito angustiante, sobretudo nessa fase. Você sabe que o Vallon colocava a base do desenvolvimento humano, né, a grande base até que idade? 3 aninhos. Por isso que, inclusive, há essa coisa, né, até que ponto a gente atender as mães e os pais com espaços educativos públicos, até que ponto isso atende a demanda da criança ou do Estado, né, ou do mercado, né? Porque o ideal seria que, na perspectiva do Vallon, que pelo menos até os 3 anos, né? Agora, considerando a realidade concreta, quem é que pode fazer isso? Então a gente tem que pensar muito nessas formas, inclusive aí eu acho que entra também essa questão do envolvimento da comunidade na gestão e da escola. A escola não ficar essa coisa isolada, como muitas vezes fica, sobretudo nessa fase inicial da formação, né? Mas esse é um elemento, mais para frente eu vou voltar um pouquinho, a gente pode retomar, mas que bom que você tem essa percepção, esse estranhamento, porque infelizmente isso muitas vezes se torna rotina, e não pode ser, não é assim, não deve ser assim. A criança não é assim, a criança não é assim, né? Buscando então essa educação de qualidade democrática para todos, né? Quando a gente fala de educação e alegria, né, aqui o enfoque que eu vou trazer para vocês é o enfoque mais a partir da escola. Então a gente está pensando a educação no âmbito, né, esse é que eu poderia falar da educação no sentido mais amplo, mas não é o caso aqui, que eu vou estar focando mais na perspectiva da escola. Isso parece uma coisa simples, mas a gente vê que no senso comum, inclusive no Facebook, aparecem visões bastante complicadas, como essa aqui, né? Uma coisa, pai educa, professor ensina. O que significa isso? A gente precisaria definir o que é ensino. Eu entendo que o papel do professor é educar, que é a mesma coisa de humanizar, através do ensino. Então, eu sou educador, eu sou professor, eu sou educador de profissão, né? Eu educo através do ensino, né? Aos pais cabe a educação no sentido geral, aos professores a educação no sentido específico. Não queremos nos ver reduzidos a meros repassadores de conteúdos conceituais, seria praticamente, né? Então, eu acho importante a gente não entrar nessa dicotomia, né? Os pais educam, o professor ensina no sentido de mera transmissão. Se for assim, eu não brinco mais, eu não quero mais ser professor, não tem sentido isso, né? A educação desejada, o que nós desejamos? Para nós, a educação escolar que nós buscamos, que nós almejamos,
é aquela que propicia a aprendizagem efetiva. Isso é uma coisa básica, acho que não tem muito o que discutir. A aprendizagem em todos os campos dos saberes aí. Mas não basta isso. Nós temos hoje nas escolas alunos que são maquininhas de fazer provinha Brasil, prova Brasil, Enem, ENAD, mas são copeiras humanas, né? Não se desenvolvem como gente. Então, para nós, uma outra grande finalidade, uma outra grande dimensão da escola, que nós desejamos da educação, né, é essa do desenvolvimento humano pleno. Ser gente, né? Portanto, desenvolvimento em todas as dimensões. Mas, além disso, para nós, um elemento fundamental da educação que nós buscamos, que nós desejamos, é justamente a alegria crítica. A docta gaudium, a douta alegria. Por que eu coloquei alegria crítica? De medo de colocar só alegria, né? Porque se você fala só alegria, muitas vezes as pessoas, no senso comum, acham que alegria... Então, eu, para me prevenir, já coloquei alegria crítica. Então, a gente não está falando daquela coisa equivocada do professor querer ser engraçadinho, do professor querer dar show na sala de aula, nada disso. A gente estava falando da alegria, nós vamos ver lá no sentido do Spinoza na ética como crescimento da potência. É uma outra coisa. Então, porque muitas vezes o que acontece? A gente não percebe essa alegria, especialmente a partir de um certo momento do desenvolvimento, da escolarização, melhor dizendo, né? Sobretudo a partir do início do fundamental, que muitas vezes há uma poda bastante grande. Ok? Então, para nós, a educação que nós buscamos teria, assim, em grandes linhas, essas grandes finalidades. Aprendizagem efetiva, desenvolvimento humano pleno e alegria crítica de cada um e de todos, né? Essa é uma coisa que a gente via muito nas Conandas, né? As crianças juntas, é uma coisa muito legal, uma coisa... aqui são poucas, né? Mas nas Conandas costumam ser mais crianças, então tem uns arranjos aí, umas coisas, é muito bacana você ver que as crianças fazem parte, né? Então, esse trabalho de parceria. Todavia, entretanto, porém, contudo, né, a gente tem indicadores mostrando que muitas vezes não é bem essa educação que vem ocorrendo, né? Tem uma série de indicadores, podemos pegar indicadores externos, avaliações de sistema, mas podemos pegar também muitas vezes a própria frustração do professor. O professor chega lá no final do semestre, ele puxa um conceito, aí, professor, o senhor não deu esse conceito. Vejam aí mais ou menos lá, o senhor deu. Quer dizer, foi dado, mas não foi assimilado. Mas a gente tem um conjunto de elementos que mostrando que tanto do ponto de vista da aprendizagem quanto do desenvolvimento humano tem muita coisa comprometida aí. E em termos de alegria, né? Como é que anda a alegria dos alunos, começando, né? A gente vê que tem crianças já pequenas que não estão querendo ir para a escola, né? Isso é um sinal claro de que não é um lugar de alegria, é uma coisa bastante delicada essa, né? Então parece que muitas vezes nas escolas de antigamente existe uma maquinaria montada contra a criança, contra a infância. A gente poderia falar muito disso aqui, né?